Olá, seja muito bem-vindo. Hoje entramos em algo de proporções extraordinárias. Já parou para pensar no que poderia existir antes do próprio universo surgir com o Big Bang? Existe um limite extremo aqui. As leis que organizam tudo simplesmente deixam de funcionar como conhecemos, e o próprio tempo deixa de ter o mesmo significado. Imagine tentar descrever um momento onde não existe antes nem depois, onde não há passagem de tempo como percebemos, apenas uma condição extrema onde tudo está comprimido além de qualquer referência comum. Se não há sequência, o que realmente define o surgimento de tudo? Nesta jornada, nós vamos atravessar os instantes mais iniciais já considerados pela ciência, entender como a física se comporta nesse limite absoluto, acompanhar as ideias que tentam explicar o que pode ter existido antes e perceber como essas hipóteses não apenas explicam o início, mas também sugerem um universo que pode não ter um começo único, mas um processo contínuo. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O universo para o sono depende desse apoio. E o que é rápido para você nos ajuda imensamente. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para compreendermos o que existia antes do surgimento de tudo o que conhecemos, precisamos primeiro imaginar o destino final do próprio universo em que habitamos hoje. Existe uma perspectiva científica fascinante que sugere que o fim de uma era cósmica é, na verdade, o sussurro inicial da próxima, criando um ciclo contínuo e majestoso. Imagine um futuro incrivelmente distante, onde a última estrela do firmamento começa a perder o seu brilho, esfriando lentamente até desaparecer por completo na escuridão profunda. Nesse cenário, o universo se torna mais uma vez um imenso vazio, desprovido de luz, de vida ou de qualquer significado que possamos atribuir agora. Esse desaparecimento não é apenas um fim, mas o início de uma época que se estende por um tempo quase impossível de quantificar. Uma era de sombras, onde a matéria, tal como a entendemos, deixa de ser a protagonista da história cósmica. Imagine que, com o passar de eons, toda a matéria remanescente acaba sendo consumida por buracos negros de proporções monstruosas que passam a dominar o cenário espacial por períodos de tempo que desafiam a nossa escala comum de contagem. Esses gigantes gravitacionais, no entanto, também não são eternos. Eles sofrem um processo lento e gradual de evaporação, transformando-se em lampejos de luz quase imperceptíveis que se perdem na imensidão. À medida que o espaço continua a se expandir para fora, essa luz fraca torna-se cada vez mais dispersa, ficando tão afastada que as partículas deixam de interagir umas com as outras, levando o universo a um estado de quietude absoluta, onde toda a atividade parece cessar. É nesse ponto de vazio extremo que surge a pergunta fundamental: o que acontece quando não resta mais nada? Alguns cosmólogos propõem que esse estado de frio, escuridão e vácuo total que aguarda o nosso futuro distante poderia ter sido exatamente a fonte do nosso próprio Big Bang. Para entender essa transição entre o nada e o tudo, precisamos observar como a matéria surgiu pela primeira vez em nosso ciclo atual. Se tentarmos explicar a origem de átomos estáveis ou de moléculas complexas, descobriremos que nada disso existia no momento do Big Bang, nem por centenas de milhares de anos depois. A ciência possui um entendimento detalhado sobre como os primeiros átomos se formaram a partir de partículas muito mais simples, assim que as condições de temperatura baixaram o suficiente para permitir que a matéria complexa se tornasse estável. Esses átomos foram, muito tempo depois, fundidos em elementos mais pesados dentro do coração das estrelas, mas essa explicação ainda não responde se algo realmente veio do nada absoluto ou se já havia um alicerce físico anterior. Ao recuarmos ainda mais no tempo, percebemos que as primeiras partículas de vida longa, como os prótons e os nêutrons que formam o núcleo dos átomos, surgiram apenas cerca de 1/10 de milésimo de segundo após o início da expansão. Antes desse instante minúsculo, não existia material em nenhum sentido familiar que possamos descrever. No entanto, as leis da física nos permitem continuar rastreando a linha do tempo para trás,
em direção a processos que antecedem qualquer forma de matéria estável. Entramos então na chamada Era da Grande Unificação, um território onde a física se torna especulativa, pois ainda não conseguimos produzir energia suficiente em experimentos terrestres para simular o que acontecia naquele momento primordial. A hipótese mais aceita é que o mundo físico era composto por uma sopa de partículas elementares de vida curta, incluindo os quarks, que são os blocos fundamentais de construção de tudo o que vemos. Nesse estágio inicial, havia matéria e antimatéria em quantidades quase iguais, onde cada partícula possuía uma imagem espelhada que, ao se encontrarem, se aniquilavam instantaneamente em um lampejo de pura energia. Esse processo de criação e destruição constante nos leva a refletir sobre a origem dessas partículas e sobre a natureza do próprio vácuo. A teoria quântica nos ensina que mesmo o espaço que consideramos vazio está, na verdade, fervilhando com flutuações de energia e atividade física. Essas flutuações podem dar origem a partículas que surgem e desaparecem em intervalos de tempo tão breves que parecem surgir do nada, embora o vácuo quântico seja, na verdade, uma estrutura física complexa e cheia de potencial. Se continuarmos a girar o relógio da história cósmica, ainda mais para trás, chegaremos à Era de Planck, um período tão antigo e extremo que as nossas melhores teorias sobre o universo começam a falhar. Esse momento ocorreu em uma fração de tempo inimaginável. Apenas 1/10 de milionésimo, de 1 trilionésimo, de 1 trilionésimo, de 1 trilionésimo de segundo após o Big Bang. Nesse ponto de densidade infinita, o próprio espaço e o tempo perdem a sua forma estável e tornam-se sujeitos a flutuações quânticas violentas. É aqui que a nossa compreensão comum de causa e efeito se desintegra, pois o espaço e o tempo deixam de ser o palco onde os eventos acontecem para se tornarem, eles mesmos, o resultado de processos microscópicos muito mais profundos. Nesse nível microscópico, as teorias contemporâneas sugerem que o que experimentamos como realidade macroscópica emerge de algo mais fundamental, como as ondas que se formam na superfície de um oceano profundo. Embora ainda não tenhamos uma teoria que una perfeitamente a gravidade e a mecânica quântica para explicar a Era de Planck, todas as propostas descrevem a existência de algo físico que serviu como precursor para o nosso universo. Isso nos leva de volta à ideia de ciclos infinitos, onde o estado final de um universo frio e vazio torna-se matematicamente idêntico ao estado quente e denso de um novo começo. A ausência total de matéria em um futuro distante pode, paradoxalmente, fornecer as condições exatas para que toda a matéria surja novamente em um novo Big Bang. Imagine que o Big Bang não seja um início absoluto vindo do nada, mas sim o que sobra quando toda a matéria de um ciclo anterior é consumida e transformada em luz dispersa em um vazio imenso. Visto de uma certa perspectiva física, esse nada é, na verdade, o ponto mais próximo que se pode chegar de um reinício, mantendo a continuidade de um universo físico que apenas muda de escala e temperatura. Essa transformação geométrica permite que um estado de frio extremo seja interpretado como um novo estado de calor intenso em uma nova linha do tempo. Assim, o que chamamos de início pode ser apenas a transição de um longo e escuro suspiro final para uma nova e brilhante explosão de possibilidades, revelando que a realidade física talvez não tenha um ponto de partida único, mas sim uma natureza eterna e cíclica que se renova através das eras. A complexidade dessa transição nos obriga a reconsiderar o que chamamos de vazio. Se o vácuo quântico está cheio de flutuações e se o fim de um universo pode gerar a semente de outro, o conceito de nada absoluto deixa de existir na física. Estamos sempre diante de algo físico, uma estrutura que sustenta a possibilidade de existência, mesmo quando não há partículas ou estrelas presentes. Compreender essa fundação microscópica é o desafio que nos leva aos limites do conhecimento humano, onde a observação científica e a reflexão sobre a natureza do tempo se encontram para descrever a jornada de um cosmos que talvez nunca tenha estado realmente parado ou em silêncio absoluto. Ao explorarmos essas ideias, percebemos que o universo antes do Big Bang não era necessariamente um vácuo estéril,
mas sim o resultado de uma história anterior que se apagou para dar lugar à nossa. Cada partícula que compõe o seu corpo, ou as estrelas que imaginamos no céu, pode carregar consigo a herança de ciclos que ocorreram muito antes do tempo começar a ser contado por nós. Essa continuidade oferece uma visão de um cosmos resiliente, que encontra no seu esgotamento a energia necessária para florescer novamente, mantendo a chama da existência acesa através de transformações que apenas agora começamos a entender através da matemática e da física teórica. Ao observarmos a realidade que nos cerca, raramente paramos para considerar que a estrutura mais íntima de tudo o que tocamos, vemos ou sentimos é herdeira direta de um estado que antecede a própria formação da matéria estável. Para compreendermos como o tema de um universo pré-existente ao Big Bang se manifesta em nossa vivência cotidiana, precisamos olhar para o espaço que nos parece vazio. Imagine a sala onde você está agora, ou a distância entre as estrelas que pontilham o céu noturno. O que percebemos como um vácuo, um nada absoluto, é na verdade o palco de uma atividade física incessante que remonta às origens mais profundas do cosmos. A ciência nos revela que o estado de vácuo do espaço-tempo está constantemente fervilhando com partículas que são criadas e destruídas em intervalos tão breves que desafiam a nossa percepção comum de tempo. Essas flutuações de energia, que ocorrem em uma escala microscópica invisível aos nossos olhos, sugerem que o vazio nunca é realmente nada, mas sim uma estrutura física vibrante que carrega consigo a memória de um passado infinitamente antigo. Essa vivência do tema se torna mais clara quando pensamos na constituição de cada objeto ao nosso redor. Tudo o que consideramos sólido, desde o solo que pisamos até as páginas de um livro, é composto por átomos, que por sua vez possuem núcleos formados por prótons e nêutrons. Essas partículas fundamentais, que surgiram apenas 1/10 de milésimo de segundo após o início da grande expansão, não apareceram por acaso. Elas são o resultado de um resfriamento gradual de condições extremas que podem ter raízes em um ciclo universal anterior. Quando você sente o peso de um objeto em sua mão, está interagindo com uma matéria que foi forjada em processos físicos que dependem da estabilidade conquistada após eras de caos térmico. A rotina do universo, se pudermos chamar assim, é uma transição constante de estados de energia para estados de matéria, uma dança que começou muito antes dos primeiros relógios humanos existirem. A nossa relação diária com o tempo também é uma forma de vivenciarmos as consequências do que ocorreu antes do Big Bang. Nós percebemos o tempo como uma linha reta, um fluxo constante de causas seguidas por efeitos, mas essa percepção é uma característica do mundo macroscópico em que habitamos. No entanto, ao estudarmos a era de Planck, descobrimos que houve um momento em que a própria noção de causalidade comum parece se desfazer. Naquele estágio verdadeiramente antigo, o espaço e o tempo estavam sujeitos a flutuações quânticas tão intensas que deixavam de fazer sentido como coordenadas fixas. Isso significa que a ordem que experimentamos hoje, a sequência lógica de nossos dias e noites, é uma propriedade emergente, algo que surgiu de um nível microscópico mais profundo, onde o tempo talvez não corresse da mesma maneira. Ao planejarmos o nosso futuro, ou lembrarmos do nosso passado, estamos utilizando uma ferramenta, o tempo, que nasceu de um processo quântico que a ciência ainda tenta decifrar plenamente. A manifestação desse tema em nossa realidade também pode ser observada na luz. A luz que aquece o nosso planeta e ilumina os nossos dias é composta por fótons, partículas que, na visão de físicos como Roger Penrose, representam o estágio final de um universo que se esgotou. Segundo a teoria da cosmologia cíclica conformada, quando toda a matéria de um universo antigo é consumida por buracos negros e estes, por sua vez, evaporam, o que resta é uma vasta imensidão de fótons espalhados pelo vácuo. Paradoxalmente, esse estado de frio e escuridão absoluta, habitado apenas pela luz dispersa, torna-se matematicamente idêntico ao estado quente e denso que dá origem a um novo Big Bang. Assim, cada raio de luz que percebemos pode ser visto como um elo em uma corrente infinita de ciclos, uma lembrança de que a energia nunca se perde,
apenas se transforma para permitir que a história recomece em uma nova escala. Podemos levar essa reflexão para o nível biológico e humano. A nossa existência depende da estabilidade de elementos químicos pesados que foram fundidos no interior das estrelas ao longo de bilhões de anos. Mas o palco para que essas estrelas nascessem foi montado no vácuo primordial, um ambiente que talvez tenha herdado as suas características de um universo que existiu antes do nosso. Não somos apenas poeira estelar. Somos, em última análise, o resultado de flutuações quânticas que ocorreram em um vazio que nunca esteve realmente vazio. Essa compreensão muda a forma como encaramos o mundo ao nosso redor. O nada deixa de ser uma ausência de propósito e passa a ser o solo fértil de onde toda a complexidade da vida brotou. Ao considerarmos a rotina do cosmos, percebemos que o equilíbrio entre matéria e antimatéria foi fundamental para estarmos aqui hoje. Nos instantes iniciais, essas partículas se aniquilavam constantemente, mas uma pequena assimetria permitiu que a matéria prevalecesse, formando o mundo físico que conhecemos. Essa luta silenciosa por existência, ocorrida em frações de segundo após o início de tudo, é o que permite que hoje tenhamos uma rotina estável, onde a matéria não desaparece subitamente em lampejos de energia. Vivemos em um universo que escolheu a estabilidade, mas essa estabilidade é apenas uma fase dentro de um ciclo muito maior, que eventualmente retornará ao estado de dispersão total antes de um possível novo renascimento. A vivência do tema também se reflete na nossa curiosidade científica e na busca por respostas. A física moderna, ao tentar unir a mecânica quântica e a relatividade geral, nos mostra que a nossa compreensão comum de causa e efeito pode ser limitada. Quando questionamos o que veio antes, estamos aplicando uma lógica humana a um domínio onde o tamanho e a duração podem deixar de ser relevantes. Roger Penrose argumenta que o tamanho é um conceito que perde o sentido em ambientes físicos extremos, permitindo que um universo imenso e frio se transforme em um ponto denso e quente. Essa flexibilidade da realidade nos convida a pensar sobre a nossa própria rotina de forma mais ampla, percebendo que as fronteiras que impomos à natureza, como o início e o fim, são muitas vezes construções da nossa mente para lidar com o infinito. Até mesmo na filosofia e na metafísica, o tema de um universo sem um começo único encontra eco em nossa necessidade de entender o nosso lugar no tempo. A ideia de que vivemos em um ciclo que se repete, onde cada fim contém a semente de um novo começo, oferece uma perspectiva de continuidade que transcende a finitude da vida humana. Nada surge do nada absoluto. Tudo o que experimentamos é parte de uma transformação contínua de um sistema físico imenso que respira através das eras. Essa percepção traz uma sensação de segurança intelectual, pois sugere que o universo possui mecanismos internos para se renovar, garantindo que a luz e a matéria sempre encontrarão um caminho para se manifestar, mesmo após as eras mais escuras de vazio. Por fim, a vivência desse tema no cotidiano é o reconhecimento de que a ciência e a filosofia estão profundamente conectadas quando chegamos aos limites do conhecimento. Ao estudarmos o que existia antes do Big Bang, não estamos apenas olhando para o passado remoto, mas sim para as leis fundamentais que regem o presente. O vácuo que nos rodeia, o tempo que contamos e a matéria que somos, são todos subprodutos de uma história épica que pode não ter tido um primeiro capítulo definitivo, mas sim uma sucessão infinita de transformações majestosas. Cada momento que vivemos é, portanto, uma pequena parte de um ciclo eterno de criação, um processo contínuo onde o nada e o tudo se encontram para dar forma à beleza do que chamamos de realidade. Ao mergulharmos nos bastidores do tecido do universo, entramos em um domínio onde as regras que governam o nosso dia a dia parecem se dissolver, dando lugar a mecanismos muito mais profundos e misteriosos. Para compreendermos a base de tudo, precisamos investigar a estratégia silenciosa da natureza, que operava muito antes da formação das galáxias e das estrelas. Um dos elementos mais fundamentais dessa investigação é o que a ciência chama de Era da Grande Unificação, um estágio extremamente antigo, onde as forças fundamentais da natureza agiam como uma só.
Imagine um estado de energia tão colossal que não existia distinção entre os fenômenos físicos que conhecemos hoje. Tudo estava integrado em uma simetria perfeita e absoluta. Nesse cenário, o mundo físico não era composto por objetos sólidos, mas sim por uma sopa fervilhante de partículas elementares de vida curta, como os quarks, que são os blocos de construção primordiais de toda a matéria. Essa estratégia da natureza envolvia uma interação constante e frenética. Naquele ambiente de calor extremo, a matéria e a antimatéria coexistiam em quantidades quase idênticas. Para cada partícula de matéria que surgia, uma imagem espelhada de antimatéria também era criada, e o encontro entre as duas resultava em uma aniquilação instantânea, liberando um lampejo de energia pura. Esse mecanismo de criação e destruição incessante sugere uma dinâmica vibrante, onde a existência era um equilíbrio precário entre o ser e o desaparecer. No entanto, houve uma sutil assimetria, um detalhe profundo que permitiu que uma pequena fração de matéria sobrevivesse a esse processo, tornando-se a base para o universo que habitamos agora. Sem esse elemento específico na estratégia inicial do cosmos, não haveria átomos, planetas ou vida. Para entendermos como o nada pode abrigar tamanha complexidade, precisamos recorrer à teoria quântica de campos, que nos oferece uma visão revolucionária sobre o vácuo. O que muitas vezes interpretamos como um espaço vazio e silencioso é, na verdade, uma estrutura preenchida por flutuações de energia constantes. Esse vácuo quântico, apesar do nome que sugere ausência, está repleto de atividade física. Partículas surgem e desaparecem continuamente, como se o próprio tecido do espaço-tempo estivesse respirando. Esse mecanismo nos mostra que o vácuo é, na realidade, alguma coisa em vez de nada, funcionando como um solo fértil, onde a energia pode se manifestar em formas físicas a qualquer momento. É esse fervilhar invisível que sustenta a possibilidade de um universo emergir, sugerindo que o cenário pré-Big Bang já possuía uma infraestrutura física robusta e ativa. À medida que recuamos ainda mais na direção do início, encontramos a Era de Planck, o limite máximo onde o nosso conhecimento atual sobre as leis da natureza começa a falhar. Esse período ocorreu em uma escala de tempo tão minúscula que é quase impossível de descrever. 1/10 de milionésimo de 1 trilionésimo de 1 trilionésimo de 1 trilionésimo de segundo após o ponto inicial. Nesse estágio, o próprio espaço e o tempo deixam de ser estáveis e tornam-se sujeitos a flutuações quânticas extremas, comportando-se de maneiras que desafiam a nossa lógica macroscópica. Aqui, a estratégia da física convencional se desmorona e precisamos de novas ferramentas para compreender o que estava acontecendo. É nesse ponto que os cientistas buscam fundir a mecânica quântica, que rege o micromundo das partículas, com a relatividade geral, que explica as grandes escalas cósmicas, em uma busca por uma teoria da gravidade quântica. Dentro dessa investigação profunda, surgem propostas como a teoria das cordas e a gravidade quântica em loop. Nessas visões teóricas, o espaço e o tempo que experimentamos em nossa rotina são vistos como propriedades emergentes, como ondas que surgem na superfície de um oceano imenso e profundo. Isso significa que existe um nível microscópico mais profundo, onde processos quânticos operam de forma contínua, e o que chamamos de realidade física é apenas o resultado visível dessa mecânica subjacente. Imagine que a estrutura do universo seja como um tecido entrelaçado, onde os fios são feitos de processos quânticos que não fazem sentido para criaturas habituadas ao mundo visível, mas que fornecem a base necessária para que o tempo e o espaço existam. Um dos mecanismos mais intrigantes para explicar o que veio antes do Big Bang é a estratégia matemática proposta pelo físico Roger Penrose, conhecida como cosmologia cíclica conformada. Essa ideia baseia-se em uma conexão profunda entre dois estados aparentemente opostos do universo. Um estado imensamente quente, denso e pequeno, como o Big Bang, e um estado extremamente frio, vazio e expandido, como o futuro distante que nos aguarda. Penrose argumenta que, quando levados aos seus limites físicos, esses dois estados tornam-se matematicamente idênticos através de um procedimento chamado reescalonamento conformado.
Essa transformação geométrica permite alterar o tamanho de um objeto, enquanto mantém a sua forma inalterada, sugerindo que, em condições extremas, o conceito de tamanho perde a sua relevância. Vamos imaginar a grandiosidade dessa estratégia. Um universo que se expandiu tanto que toda a sua matéria foi consumida por buracos negros, que por sua vez evaporaram em fótons de luz dispersos no vazio. Nesse cenário de ausência total de matéria pesada, o universo torna-se composto apenas por energia sem massa, e para partículas como os fótons, o tempo e a escala espacial deixam de existir da mesma forma que para nós. É nesse momento que o universo frio e imenso pode ser reescalonado para se tornar o ponto denso e quente de um novo começo. Essa é a essência do mecanismo cíclico. O fim de um ciclo fornece a geometria exata para o início do próximo, permitindo que o Big Bang surja de um estado que, visto de outra perspectiva, era o mais próximo possível do nada absoluto. Nesse nível de profundidade, a causalidade comum, onde uma causa precede um efeito no tempo, deixa de ser a regra absoluta. Na cosmologia cíclica conformada, a explicação para o estado quente e denso do nosso início está fundamentada no estado frio e vazio do universo anterior. Mas essa relação não ocorre necessariamente dentro de uma única linha temporal contínua. O tempo também pode ser reescalonado, ou emergir de forma diferente em cada ciclo. É como se o universo operasse através de uma série de respirações cósmicas, onde cada exalação completa cria as condições para uma nova e poderosa inalação, mantendo a existência física em um estado de renovação perpétua. Esses detalhes menos óbvios nos mostram que a natureza possui estratégias de preservação e regeneração que operam em escalas que mal conseguimos conceber. A ideia de que o nosso Big Bang foi o renascimento de um multiverso quântico ou a repetição de um ciclo único que volta ao seu próprio início, retira o peso do nada e o substitui por uma estrutura de continuidade física eterna. Tudo o que existe hoje, desde as partículas que formam o seu ser, até a luz das galáxias mais distantes, pode ser visto como o resultado de um refinamento matemático e físico que ocorre há incontáveis eras, provando que a realidade é muito mais resiliente e interconectada do que a nossa percepção limitada pode sugerir. Compreender esses elementos profundos nos permite sentir a segurança de um universo que não surge do vazio absoluto por acaso, mas que segue uma lógica de transformação geométrica e quântica rigorosa. A física, ao tocar essas fronteiras, aproxima-se de questões que antes eram reservadas apenas à filosofia, revelando que a origem do espaço-tempo está ancorada em processos que não dependem da nossa escala humana para serem verdadeiros. Estamos percorrendo um caminho, onde o fim e o início se confundem, revelando uma estratégia cósmica onde a luz nunca se apaga definitivamente, mas apenas se prepara para iluminar um novo cenário em uma nova era de descobertas. Ao avançarmos em nossa jornada pelo tempo profundo, chegamos a um território onde os segredos mais bem guardados do cosmos começam a se revelar, desafiando a nossa intuição e a própria lógica que sustenta a ciência tradicional. Imagine-se diante de um véu invisível, uma fronteira que separa o que podemos medir daquilo que apenas podemos teorizar através de cálculos matemáticos complexos. Um dos maiores mistérios que a humanidade já tentou decifrar é o que realmente ocorreu durante a Era de Planck, um período tão primitivo que faz com que todas as nossas leis conhecidas sobre a física entrem em um estado de colapso absoluto. Esse instante ocorreu apenas 1/10 de milionésimo de um trilionésimo, de um trilionésimo de um trilionésimo de segundo, após o surgimento de tudo. E é nesse ponto que o espaço e o tempo deixam de se comportar de maneira previsível, tornando-se fluidos e sujeitos a flutuações quânticas que poderiam deixar qualquer um de nós incrédulo. Você conseguiria imaginar um cenário onde o próprio conceito de causa e efeito deixa de existir? Esse é um dos segredos fundamentais que a física moderna tenta desvendar ao investigar a gravidade quântica. Nas escalas de tempo e densidade da Era de Planck, não podemos mais confiar na ideia de que um evento acontece porque outro o precedeu. Em vez disso, o espaço e o tempo parecem emergir de processos microscópicos
muito mais profundos e estranhos. Algumas teorias sugerem que o que experimentamos como realidade macroscópica é apenas o produto final de uma mecânica subjacente que não faz sentido para nós como criaturas enraizadas no mundo visível. É como se estivéssemos observando as ondas calmas na superfície de um oceano, sem perceber que nas profundezas, correntes quânticas violentas e desconhecidas estão moldando cada movimento da água. Dentro desse mar de incertezas, surge uma descoberta que desafia a nossa percepção sobre o vazio. O que chamamos de vácuo, aquele espaço supostamente desprovido de qualquer coisa, é na verdade um dos maiores mistérios da física quântica. Descobrimos que o vácuo está fervilhando com atividade física na forma de flutuações de energia que dão origem a partículas que surgem e desaparecem em frações de tempo quase nulas. Isso pode soar como uma peculiaridade matemática, mas essas partículas foram detectadas em inúmeros experimentos, provando que o vácuo quântico é, apesar do nome, alguma coisa física e real, em vez de um nada absoluto. No entanto, esse segredo levanta uma questão filosófica profunda, que o filósofo David Albert notadamente destacou. Se o vácuo é algo, então os relatos que prometem obter o universo a partir do nada, através de flutuações quânticas, podem não estar realmente respondendo à pergunta sobre a origem, última de todas as coisas. A jornada em busca do que existia antes nos leva a uma descoberta fascinante e, para muitos, controversa, realizada pelo físico Roger Penrose. Ele propõe que podemos encontrar traços reais de um universo anterior em nossa própria realidade atual. Penrose e seus colaboradores acreditam ter detectado anomalias na radiação residual do Big Bang, captadas pelo satélite Planck, que seriam como cicatrizes deixadas por eventos ocorridos em um ciclo cósmico passado. Imagine que no fim de um universo anterior, buracos negros supermassivos liberaram quantidades colossais de radiação ao evaporarem, e essa energia deixou marcas permanentes no tecido do novo universo que surgia. Embora essas observações ainda sejam contestadas por outros cientistas, a simples possibilidade de que o céu noturno carregue mensagens de um tempo antes do tempo é algo que deixaria qualquer pessoa fascinada pela grandiosidade dos ciclos eternos. Outro segredo guardado nas equações da mecânica quântica é a interpretação de muitos mundos. Essa visão nos diz que cada vez que um sistema quântico é medido, o universo não escolhe um resultado aleatoriamente. Em vez disso, todos os resultados possíveis ocorrem em universos paralelos dentro de um multiverso infinito. Você conseguiria imaginar que existem infinitas versões da realidade ocorrendo simultaneamente, onde cada possibilidade física se realiza em algum lugar? Nessa perspectiva, o nosso Big Bang pode ser apenas o renascimento de um multiverso quântico completo, onde tudo o que pode acontecer acontece de novo e de novo. Isso significaria que existem pessoas exatamente como você em outros mundos, vivendo histórias ligeiramente diferentes, tudo fruto de uma mecânica quântica que não permite que nada se perca no vazio. A ideia de um universo cíclico também esconde o mistério do reescalonamento conformado. Este é um procedimento matemático complexo que sugere que um estado extremamente frio e vazio pode se tornar idêntico a um estado quente e denso. O segredo aqui reside na percepção de que o tamanho de um objeto pode deixar de ter relevância em ambientes físicos tão extremos. Para a física, se eliminarmos toda a matéria pesada e restarem apenas fótons de luz, o universo perde a sua escala de medida, permitindo que uma imensidão gelada se transforme no ponto de partida fervilhante de um novo ciclo. É uma transformação geométrica que une o fim e o começo de uma maneira que a nossa mente cotidiana dificilmente consegue conceber, mas que a matemática sustenta como uma possibilidade real para a eternidade. Enquanto navegamos por essas descobertas, percebemos que a física ainda falha em fornecer uma resposta definitiva sobre como os ciclos começaram. Existem 3 grandes possibilidades que permanecem como os mistérios finais da cosmologia. Ou o sistema de ciclos não possui uma explicação física, ou existem ciclos infinitos que se repetem eternamente,
Ou talvez exista um único ciclo, onde o fim está conectado ao seu próprio começo em um loop fechado de existência. As duas últimas abordagens são atraentes porque evitam a necessidade de eventos sem causa, permitindo que a física explique tudo dentro de um sistema autossustentável. Imagine a segurança de saber que o universo possui uma lógica interna tão perfeita que ele mesmo se encarrega de garantir a sua continuidade através dos eons. Nesse estágio de nossa exploração, os limites entre a física e a filosofia tornam-se difíceis de separar. Quando perguntamos por que existe algo em vez de nada, estamos tocando na maior questão da metafísica. A ciência nos mostra que, até agora, não encontramos nenhum exemplo confirmado de algo surgindo do nada absoluto. Tudo parece ser uma transformação de algo que já existia em outra forma ou escala. O segredo do cosmos pode não ser um ato de criação mágica, mas sim um processo de renovação contínua, onde o vácuo quântico, a era de Planck e os ciclos de Penrose trabalham juntos para manter a chama da realidade acesa. Você conseguiria imaginar a humildade que sentimos ao perceber que somos parte de um sistema tão vasto e antigo? Cada descoberta que fazemos sobre o universo antes do Big Bang nos revela um pouco mais sobre o mistério da nossa própria existência. As anomalias detectadas no espaço profundo, as flutuações do vácuo em laboratórios e as teorias sobre multiversos são todas peças de um quebra-cabeça que sugere que a realidade é muito mais rica e complexa do que imaginávamos. O mistério não é apenas o que veio antes, mas como todas essas leis se alinham para permitir que, após ciclos infinitos de escuridão e luz, estejamos aqui hoje, tentando entender a nossa origem. Portanto, ao fecharmos este capítulo sobre os segredos e mistérios, percebemos que o universo é um mestre em se esconder e se revelar ao mesmo tempo. As pistas deixadas na radiação residual e nas equações quânticas nos convidam a continuar explorando as fronteiras do conhecimento, sabendo que cada resposta encontrada abre as portas para novos mistérios ainda mais profundos. O que existia antes do Big Bang pode continuar sendo um enigma em muitos aspectos, mas a busca por essa verdade já nos transformou, revelando uma conexão eterna entre o fim de todas as coisas e o início de tudo o que ainda está por vir. Ao aprofundarmos nossa compreensão sobre o que existia antes do início de tudo, percebemos que o universo não é um conjunto de compartimentos isolados, mas sim uma rede vasta e interdependente de conexões que unem o infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Para entender a origem, precisamos olhar para as relações entre as diferentes áreas da ciência e como elas se impactam mutuamente, revelando uma arquitetura cósmica onde cada detalhe está profundamente entrelaçado. Uma das conexões mais fundamentais e desafiadoras que a física moderna enfrenta é a interdependência entre a mecânica quântica e a relatividade geral. Enquanto a primeira descreve o comportamento das partículas no mundo microscópico, a segunda rege as imensas escalas das galáxias e do próprio tecido do espaço-tempo. Na era de Planck, esse período verdadeiramente antigo que ocorreu logo após o Big Bang, essas duas áreas da física colidem de tal forma que se tornam impossíveis de separar. Imagine que, naquele momento de densidade extrema, o macro e o micro se fundiram em uma única realidade, onde as flutuações quânticas ditavam o destino de todo o espaço-tempo que viria a existir. Essa conexão nos mostra que, para compreendermos o surgimento das grandes estruturas do universo, como os aglomerados de galáxias, precisamos primeiro decifrar os processos físicos que ocorrem em níveis microscópicos profundos. É um impacto direto da física das partículas sobre a cosmologia, sugerindo que o que experimentamos como o mundo vasto e visível é, na verdade, um produto emergente de interações quânticas que não fazem muito sentido para nós em nossa escala humana. Essa relação de dependência nos obriga a buscar uma teoria unificada, muitas vezes chamada de teoria de tudo, que seja capaz de descrever essa ponte entre o que é minúsculo e o que é monumental. A conexão entre o passado e o futuro também revela um impacto surpreendente em nossa visão sobre a estabilidade da matéria. Segundo a proposta do físico Roger Penrose, existe uma ligação matemática profunda
entre um estado do universo que é imensamente quente e denso e um estado que é extremamente frio e vazio. Esse impacto teórico sugere que essas duas condições extremas, embora pareçam opostas, tornam-se idênticas quando observamos a forma geométrica do espaço-tempo através de uma transformação chamada reescalonamento conformado. Imagine a grandiosidade dessa interdependência. O destino final do nosso universo, onde toda a luz se dispersa e a matéria desaparece, pode ser exatamente o que fornece a base para o surgimento de um novo Big Bang. O fim não é apenas um encerramento, mas uma condição necessária para um novo início, criando um ciclo onde a exaustão de um sistema físico é o combustível para a renovação de outro. Nesse cenário, o tempo deixa de ser uma linha reta e isolada para se tornar parte de uma sequência de eras que se influenciam mutuamente. Na cosmologia cíclica conformada, a explicação para o estado do nosso universo atual está fundamentada no que aconteceu no ciclo anterior. Esse impacto significa que não podemos estudar o Big Bang de forma isolada, como se ele fosse um evento sem raízes. Ele é o resultado de uma história física anterior que deixou traços em nossa própria radiação residual. A interdependência aqui é tão forte que alguns pesquisadores acreditam que anomalias detectadas no espaço profundo são, na verdade, ecos de buracos negros supermassivos que existiram em uma realidade que precedeu a nossa. Essas conexões nos mostram que o universo possui uma memória física, onde eventos ocorridos há trilhões de anos ainda podem ter impactos mensuráveis na luz que recebemos hoje através de satélites. Outra conexão importante ocorre entre a física e a filosofia da ciência. Nos limites do nosso conhecimento, onde as equações começam a falhar e a observação direta se torna impossível, a física e a filosofia tornam-se difíceis de separar. O impacto dessa relação é profundo, pois nos obriga a questionar conceitos como causa e efeito e a própria natureza da realidade. Quando os físicos discutem se o universo surgiu do nada ou de um vácuo quântico, que já continha flutuações de energia, eles estão entrando em um território metafísico que explora por que existe algo em vez de nada. Essa interdependência entre o pensamento lógico e a evidência empírica é o que permite que a ciência continue avançando, mesmo quando os dados são escassos, utilizando a beleza matemática como um guia para entender processos que desafiam a intuição. A ideia do multiverso e a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica também trazem conexões fascinantes sobre a nossa própria existência. Segundo essa visão, cada evento quântico que ocorre hoje pode estar conectado a uma infinidade de outros universos paralelos onde diferentes possibilidades se realizaram. O impacto dessa teoria é que o nosso Big Bang pode ser visto não como um ponto único, mas como o renascimento de um multiverso inteiro, onde tudo o que é fisicamente possível acontece repetidamente. Essa conexão sugere que a nossa realidade é apenas uma parte de um sistema muito maior e interconectado, onde a vida e a matéria encontram caminhos para se manifestar em inúmeras variações, garantindo que a complexidade do cosmos nunca se apague definitivamente. Podemos perceber o impacto dessa rede de conexões ao observarmos como a ausência de matéria pode dar origem a tudo o que conhecemos. Paradoxalmente, um universo que atingiu o seu estágio máximo de vazio e frio é o que possui a geometria necessária para ser reescalonado em um novo estado quente e denso. Essa transformação mostra que a escala de tamanho é uma característica relativa que deixa de fazer sentido em ambientes extremos, revelando que a imensidão do vazio e a pequenez do ponto inicial são, na verdade, duas perspectivas de uma mesma realidade física. A interdependência entre esses estados mostra que o universo opera através de uma lógica de transformação geométrica, onde nada é desperdiçado, e o que parece ser o fim é apenas uma mudança de escala que permite o recomeço da história. Essa visão cíclica e interconectada também tem um impacto sobre como compreendemos a casualidade. Em vez de uma causa linear, podemos pensar em um sistema onde um componente do universo é explicado em termos de outro através de relações de emergência e fundamentação. Por exemplo, o espaço e o tempo comuns
podem ser vistos como emergentes de processos quânticos subjacentes que operam em um nível mais profundo. Essa conexão revela que a base da nossa realidade não é feita de blocos sólidos, mas de processos e relações, onde a estrutura macroscópica que sentimos é mantida pela atividade frenética e invisível do vácuo quântico. A interdependência entre esses níveis de realidade é o que garante a coesão do universo, permitindo que a luz, a gravidade e a matéria interajam de forma harmoniosa através das eras. Ao explorarmos essas interdependências, sentimos a segurança de um sistema que não depende de eventos isolados ou aleatórios para existir, mas que segue uma ordem matemática e física rigorosa. O impacto de saber que o nosso início pode estar ancorado no fim de um ciclo anterior nos oferece uma perspectiva de continuidade e resiliência cósmica. O universo parece possuir mecanismos internos para se autorregular e renascer, utilizando o vácuo, as flutuações quânticas e as transformações geométricas para garantir que a chama da existência nunca se extinga por completo. Cada descoberta sobre o que veio antes do Big Bang reforça essa rede de conexões, mostrando que estamos todos inseridos em um processo contínuo de transformação que une o passado remoto ao futuro mais distante. Por fim, as conexões e impactos desse tema nos convidam a perceber a nossa própria vida como parte dessa grande tapeçaria. Se a matéria que nos forma é o resultado de ciclos infinitos, e se a luz que vemos carrega mensagens de eras passadas, então não somos observadores isolados do cosmos, mas sim participantes ativos de uma jornada eterna. A ciência, ao desvendar essas relações profundas, nos permite compreender que a realidade é muito mais rica e interdependente do que poderíamos imaginar, revelando um universo onde o nada, o tempo e a matéria dançam juntos em uma sinfonia que nunca para, renovando-se a cada ciclo e convidando-nos a descobrir novas camadas de mistério e beleza a cada passo do caminho. Ao contemplarmos as profundezas do tempo que antecedem o próprio surgimento do nosso universo, inevitavelmente somos levados a refletir sobre a nossa própria posição dentro dessa tapeçaria infinita. A relação entre os mistérios do cosmos e a humanidade não é apenas uma questão de curiosidade científica, mas sim um pilar central da nossa cultura, da nossa história e da forma como buscamos sentido para a nossa existência. Desde que os primeiros seres humanos olharam para o céu noturno e questionaram a origem de tudo, a ideia de que pode haver algo além do começo visível tem moldado as nossas mitologias, as nossas filosofias e, agora, a nossa ciência de ponta. Essa busca incessante por entender o que veio antes do Big Bang reflete o desejo humano fundamental de encontrar continuidade em um mundo que muitas vezes nos parece fragmentado e finito. Historicamente, a humanidade sempre flertou com a ideia do eterno retorno, um conceito que ressoa fortemente com as teorias modernas da cosmologia cíclica. Muitas culturas antigas visualizavam o tempo não como uma linha reta com um início e um fim definitivos, mas como um círculo majestoso, onde cada encerramento preparava o terreno para um novo florescer. Ao descobrirmos que físicos contemporâneos como Roger Penrose propõem modelos onde o fim de um universo frio e vazio se torna o berço de um novo estado denso e quente, percebemos um impacto cultural profundo. A ciência está, de certa forma, validando uma intuição ancestral sobre a resiliência da realidade física. Essa conexão entre o saber técnico e a sabedoria histórica nos permite sentir que não somos apenas um acidente isolado no tempo, mas parte de um processo de renovação que ocorre há incontáveis eras, muito antes de qualquer registro humano existir. O impacto social de compreendermos que a física e a filosofia se tornam difíceis de separar nos limites do conhecimento é imenso. Isso nos mostra que a busca pela verdade não é apenas uma tarefa para laboratórios e equações, mas um esforço coletivo da consciência humana para entender o seu lugar no todo. Quando questionamos por que existe algo em vez de nada, estamos tocando na maior questão da metafísica, uma pergunta que tem impulsionado pensadores, artistas e cientistas através dos séculos.
A descoberta de que o vácuo quântico está fervilhando com atividade e que nada parece surgir do nada absoluto traz uma sensação de segurança intelectual e emocional. Ela sugere que a realidade possui uma base sólida e eterna, uma infraestrutura que garante que a luz e a vida sempre encontrarão uma brecha para se manifestar. Vamos imaginar o impacto da interpretação de muitos mundos em nossa percepção sobre a individualidade e o destino. A ideia de que cada possibilidade física se realiza em algum lugar de um multiverso infinito sugere que existem versões de pessoas exatamente como nós em outros contextos, vivendo histórias paralelas que se ramificam a cada evento quântico. Socialmente, essa visão expande a nossa empatia e a nossa imaginação, convidando-nos a considerar que a nossa realidade atual é apenas uma entre infinitas variações majestosas. Essa perspectiva retira o peso de um destino único e imutável, substituindo-o por uma tapeçaria de possibilidades onde tudo o que é possível acontece, aconteceu e acontecerá de novo e de novo. É uma conexão profunda que une a nossa rotina diária à grandiosidade de um cosmos que nunca para de experimentar consigo mesmo. A relação com a humanidade também se manifesta na forma como lidamos com a finitude. Se o destino final do nosso universo é um estado de vazio e escuridão, isso poderia gerar um sentimento de desolação. No entanto, a teoria dos ciclos infinitos transforma esse cenário em uma promessa de renovação. Saber que o esgotamento total da matéria e a evaporação dos buracos negros são os mecanismos necessários para que a geometria do espaço-tempo se reorganize em um novo Big Bang muda o impacto dessa narrativa em nossa cultura. O vazio deixa de ser um cemitério de estrelas e passa a ser o solo fértil de um futuro nascimento. Essa compreensão oferece um consolo metafísico, sugerindo que o universo possui uma capacidade intrínseca de superar a sua própria morte térmica para recomeçar a jornada com uma nova luz e uma nova energia. Além disso, a busca por traços de um universo anterior na radiação residual do nosso céu é um dos maiores feitos da colaboração humana. O fato de utilizarmos tecnologia de ponta, como o satélite Planck, para procurar anomalias que seriam ecos de buracos negros supermassivos de uma era passada, demonstra o impacto da ciência como uma ponte entre gerações e eras. Essa investigação nos une em um esforço global para decifrar uma mensagem que foi escrita muito antes do nascimento da Terra. Quando olhamos para esses dados, não estamos apenas observando números, mas sim tentando ler a biografia de um cosmos que é muito mais velho do que imaginávamos, revelando uma história de resiliência e continuidade que nos inspira a valorizar a preservação do conhecimento e da vida em nosso próprio planeta. A conexão entre a escala microscópica e a escala humana também tem um impacto didático e pedagógico fundamental. Ao aprendermos que os prótons e nêutrons que formam o nosso corpo surgiram de um resfriamento gradual após estados de energia extrema, percebemos que somos feitos de um material que sobreviveu a transformações monumentais. Essa relação nos dá uma perspectiva de dignidade física. Somos herdeiros de uma estratégia cósmica que permitiu que a matéria estável prevalecesse sobre a aniquilação total. Compreender que o vácuo ao nosso redor é uma estrutura vibrante e que o tempo que contamos é uma propriedade emergente de processos mais profundos nos convida a viver com mais consciência e admiração pela complexidade do que chamamos de realidade. No âmbito cultural, o tema de um universo sem um começo único desafia a nossa necessidade de narrativas lineares de criação. Ele nos propõe uma visão onde a causa e o efeito comuns podem se desintegrar em ambientes extremos, dando lugar a relações de fundamentação e emergência que não dependem de um primeiro motor imóvel. Esse impacto intelectual nos encoraja a abraçar a complexidade e a incerteza, reconhecendo que a verdade pode ser muito mais circular e interdependente do que as nossas mentes habituadas ao mundo macroscópico gostariam de admitir. A física moderna, ao nos apresentar modelos cíclicos e multiversos, está redefinindo o mito da criação para o século XXI, oferecendo uma narrativa que é ao mesmo tempo rigorosa e profundamente poética. Essa jornada de descobertas
também afeta a forma como a humanidade encara a inovação e o futuro. Se o universo opera através de ciclos de quase nada, que geram o tudo, somos inspirados a ver o potencial criativo, mesmo nos momentos de maior escassez. A ideia de que a ausência total de matéria pode dar origem a uma imensidão de novas possibilidades é uma metáfora poderosa para a resiliência humana diante de crises e transformações sociais. Estamos aprendendo com o cosmos que a renovação exige, muitas vezes, uma simplificação extrema antes de um novo crescimento. E essa lição de paciência e continuidade é um dos impactos mais sutis, porém duradouros, da cosmologia em nossa vivência coletiva. Por fim, a relação com a humanidade é selada pelo reconhecimento de que somos a parte do universo que começou a questionar a sua própria origem. Se o Big Bang foi o renascimento de um ciclo anterior, e se somos feitos de partículas que atravessaram a era de Planck, então somos a memória viva de processos que ocorreram em escalas que desafiam a imaginação. A ciência, ao nos fornecer essas respostas, mesmo que ainda parciais e especulativas, permite que a humanidade se sinta em casa em um cosmos que, embora vasto e antigo, segue leis que podemos compreender e admirar. Estamos todos navegando em um ciclo eterno, onde cada descoberta sobre o que veio antes reforça o nosso compromisso em proteger e entender a vida que floresce agora, sob a luz de estrelas que são, elas mesmas, o resultado de uma história que nunca teve um fim definitivo. O horizonte do conhecimento humano assemelha-se a uma linha que se afasta à medida que caminhamos, revelando sempre novas camadas de mistério e possibilidades que desafiam a nossa imaginação mais fértil. Ao projetarmos o futuro da nossa investigação sobre o que existia antes do início, entramos em uma era de inovações teóricas e tecnológicas que prometem transformar a nossa compreensão da realidade de maneiras que hoje apenas começamos a vislumbrar. A grande tendência da física para as próximas décadas é a busca incessante por uma teoria de tudo, um arcabouço matemático único capaz de unir as leis que regem o mundo microscópico das partículas com as regras que governam a vastidão das galáxias e do espaço-tempo. Enquanto não progredirmos nessa direção, as nossas respostas sobre o estado quântico do universo, na era de Planck, permanecerão em grande parte no reino da especulação científica. A inovação mais aguardada reside no desenvolvimento de uma teoria completa da gravidade quântica e fundirá a mecânica quântica e a relatividade geral. Atualmente, tentativas como a teoria das cordas e a gravidade quântica em loop oferecem caminhos promissores, sugerindo que o espaço e o tempo comuns são propriedades que emergem de processos ainda mais profundos. No futuro, esperamos que novas gerações de aceleradores de partículas e observatórios espaciais possam fornecer dados que confirmem ou refutem essas ideias, permitindo que a humanidade finalmente entenda como o cenário físico que habitamos foi montado. O risco inerente a essa busca é o colapso das nossas noções tradicionais de causa e efeito, uma vez que, nos limites extremos da era de Planck, a lógica temporal que conhecemos parece deixar de ser relevante. Dentro dessa perspectiva de futuro, a cosmologia cíclica conformada proposta por Roger Penrose continuará a ser um campo de debate intenso e fascinante. A inovação aqui reside na capacidade de identificar evidências experimentais de universos anteriores através de traços tênues na radiação residual do Big Bang. Embora as alegações atuais sobre a detecção de anomalias ligadas à evaporação de buracos negros supermassivos de ciclos passados ainda sejam contestadas, o futuro da cosmologia observacional, com satélites mais precisos do que o Planck, poderá fornecer o veredito final sobre se vivemos em um ciclo eterno de renascimento. Se confirmada, essa descoberta mudará para sempre a nossa relação com o tempo, revelando que o futuro distante do nosso próprio universo, frio, vazio e escuro, é, na verdade, a semente geométrica para um novo amanhecer cósmico. Imagine a grandiosidade dessa tendência. A realidade física consistindo em um único ciclo que retorna ao mesmo Big Bang, ou em uma sucessão infinita de ciclos, onde cada um é ligeiramente diferente do anterior.
Cada ciclo envolve eventos quânticos aleatórios que moldam a estrutura de cada nova era, garantindo que o universo nunca seja exatamente o mesmo, mas sempre mantenha a sua essência física. O futuro desse tema também abraça a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, sugerindo que o nosso Big Bang pode ser o renascimento de um multiverso inteiro. Nessa visão, o que é possível fisicamente ocorre em algum lugar, e essa multiplicidade de realidades paralelas oferece um campo de exploração vasto para os físicos e filósofos das próximas gerações. O risco de nos depararmos com limites intransponíveis no conhecimento também é uma realidade que devemos considerar. Talvez a física por si só nunca consiga explicar como o sistema de ciclos começou, deixando essa questão para o campo da metafísica ou de forças que ainda não somos capazes de medir. No entanto, a tendência é que as explicações permaneçam dentro do reino da física, buscando modelos autossustentáveis que evitem eventos não causados. A inovação mental aqui é aceitar que o universo pode não ter tido uma origem em termos de um primeiro motor, mas sim um estado de existência que flui e se transforma continuamente, onde o fim de um processo está intrinsecamente ligado ao início de outro. Vamos percorrer mentalmente o que o futuro nos reserva em termos de vivência desse conhecimento. À medida que a tecnologia avança, poderemos simular em computadores quânticos as condições da era de Planck, permitindo-nos visualizar como o espaço e o tempo emergem do vácuo quântico. Essas inovações nos darão uma compreensão prática de como as flutuações de energia no vazio dão origem a partículas estáveis, transformando o quase nada na matéria complexa de que somos feitos. Essa ponte entre o saber teórico e a simulação digital aproximará o grande público dos mistérios do cosmos, tornando a física de ponta uma parte integrante da nossa cultura e da nossa forma de educar as novas gerações sobre a resiliência da realidade. Outra tendência marcante é a exploração das anomalias cosmológicas como janelas para universos colidindo com o nosso. A ideia de que universos paralelos podem deixar impressões observáveis em nossos dados é uma das fronteiras mais ousadas da ciência futura. Se detectadas, essas colisões confirmariam que habitamos um sistema muito maior do que a nossa visão limitada permitia supor, revelando um multiverso dinâmico e interconectado. O risco de tal descoberta seria a necessidade de reescrever quase todos os nossos livros de astronomia, mas o prêmio seria uma compreensão sem precedentes sobre a vastidão da existência e sobre como o nosso próprio ciclo se encaixa nessa estrutura imensa. Ao olharmos para o futuro do tema, percebemos que o universo parece estar guardando as suas respostas mais profundas para o momento em que estivermos prontos para compreendê-las. A inovação tecnológica e a coragem intelectual de físicos como Roger Penrose nos mostram que não devemos temer o vazio ou o fim das estrelas. Pelo contrário, devemos encarar esses estados como partes fundamentais de um mecanismo de preservação cósmica. A tendência é que a humanidade continue a buscar o seu reflexo nos dados das estrelas, tentando encontrar no passado remoto as pistas para o que nos aguarda no futuro distante, em uma jornada de autodescoberta que nunca termina. O futuro da investigação sobre o que veio antes do Big Bang é, portanto, uma promessa de continuidade. Através de novos modelos matemáticos e experimentos que sondam as energias mais elevadas já alcançadas, estamos nos aproximando do momento em que poderemos descrever com clareza a transição entre eras. O segredo do tempo, do tamanho e da escala está sendo lentamente revelado, mostrando que a realidade é muito mais flexível e generosa do que a nossa lógica macroscópica sugere. Cada nova descoberta sobre ciclos infinitos e multiversos quânticos nos dá a segurança de que o universo possui os meios necessários para se regenerar, garantindo que a luz e a consciência sempre encontrarão um novo palco para brilhar, não importa quantos éons de escuridão tenham passado. Nesse horizonte de inovações, o papel da humanidade será o de traduzir esses fatos monumentais em uma nova filosofia de vida. Saber que somos feitos de partículas que podem ter pertencido a inúmeros universos anteriores
e que a nossa realidade atual é apenas um capítulo em uma história eterna, nos convida a agir com mais sabedoria e respeito pelo conhecimento. O futuro do tema não é apenas sobre equações, mas sobre como essas equações nos ajudam a sentir que pertencemos a algo grandioso, resiliente e imortal. Estamos apenas no início dessa descoberta, e o que virá a seguir certamente nos deixará ainda mais maravilhados com a inteligência e a beleza do cosmos que nos acolhe em seus ciclos infinitos. Ao finalizarmos esta longa travessia pelos limites do que conhecemos, percebemos que o universo não é um cenário estático, mas sim um processo dinâmico e eterno de transformação. Olhamos para o futuro distante, para aquele momento em que a última estrela se apagará e o cosmos mergulhará em um frio absoluto, e descobrimos que esse aparente fim carrega em sua geometria a semente de um novo amanhecer. A ciência nos mostrou que a distinção entre o imenso vazio e o ponto de densidade infinita é uma questão de perspectiva e escala, revelando que a realidade física possui uma capacidade extraordinária de se renovar através de ciclos que desafiam a nossa percepção comum de tempo. Aprendemos que o nada nunca foi realmente uma ausência, mas sim um vácuo quântico vibrante, repleto de flutuações e potencialidades que aguardam o momento exato para se manifestarem como matéria e luz. Essa jornada nos revelou que somos herdeiros de uma história que pode não ter tido um início único, mas sim uma sucessão infinita de respirações cósmicas. A cada aniquilação de matéria e antimatéria, a cada evaporação de um buraco negro e a cada reescalonamento da geometria do espaço-tempo, o universo reafirma a sua resiliência e a sua inteligência matemática. O mistério do que existia antes do Big Bang deixa de ser uma barreira intransponível e passa a ser uma ponte que nos liga a eras passadas, cujos ecos ainda podem ser sentidos na radiação que atravessa o espaço profundo e chega até os nossos instrumentos de medição. Somos a parte desse sistema que desenvolveu a capacidade de questionar a própria origem, transformando a curiosidade em um guia seguro para navegar entre o micro e o macro. Refletir sobre a era de Planck e as teorias de Roger Penrose nos convida a uma postura de humildade e admiração diante da complexidade do todo. Percebemos que as leis da física, embora rigorosas, permitem uma beleza poética, onde o fim e o início se encontram em um abraço eterno. Essa compreensão nos dá a certeza de que a busca pelo conhecimento é uma tarefa contínua, onde cada resposta encontrada abre as portas para novos e fascinantes questionamentos sobre a natureza da realidade. O universo é um mestre da persistência, encontrando no vazio absoluto a energia necessária para criar galáxias, estrelas e a vida que agora busca entender esse processo monumental. Convido você a continuar explorando essas e outras fronteiras conosco aqui no canal. Temos muitas outras histórias e investigações sobre os mistérios da física, as maravilhas da astronomia e as curiosidades que tornam o nosso cosmos um lugar tão extraordinário. Cada vídeo é um novo passo em direção à compreensão do nosso lugar nesse ciclo infinito de descobertas. Mas antes de nos despedirmos, preciso da sua ajuda para que possamos continuar trilhando esse caminho. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história com quem também se encanta com os segredos do tempo e do espaço. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo e produzindo conteúdos com este nível de profundidade e seriedade. Você notará que alguns links de produtos podem aparecer. Se você sentir vontade de adquirir algo através deles, saiba que esse gesto voluntário fortalece muito a nossa produção e nos permite buscar novos temas para apresentar a você. Que a percepção de que somos parte de algo eterno e resiliente acompanhe os seus pensamentos, lembrando que, no vasto ciclo da existência, a luz sempre encontrará uma forma de retornar. Até breve.